Se você não tem o mínimo de autoconhecimento, como é que você vai perceber que você entrou num lugar, naquele lugar, quando você entrou, foi ali que a sua energia baixou. Quando você falou com tal pessoa, foi ela que te deixou para baixo. Você não sabe, se você não tem um mínimo de autoconhecimento, talvez você nem perceba, vai se sentir mal no final do dia, tá todo bloqueado, tá todo desalinhado e não entendeu o porquê, não entendeu o que aconteceu. E aí você não consegue evitar essas situações. Então, a gente está fazendo essa live todo domingo para a gente já começar tratando alguns assuntos que são questões que os seguidores colocam para a gente, né? Seja por direct, seja quando a gente abre as caixinhas de perguntas. Então, essas questões que precisam ser trabalhadas e neste nosso momento, reconecte-se com a sua essência, são questões que precisam ser trabalhadas para a gente efetivamente se conectar, se reconectar com a nossa essência, né? Porque às vezes a gente começa a ficar tão distante de nós mesmos, né? A gente se afasta e é um afastamento que não é programado, né? Acontece que a gente não olha tanto para o nosso interior. Então a gente acaba aí se afastando. Então hoje nós separamos esse tema de proteção energética. É um tema que está em voga para quem assiste Big Brother, para quem lê notícias ou, né, ouviu falar, porque outras pessoas falaram também, veio a questão de tampar o umbigo, né? E o que é isso? Para que serve isso? Uma das participantes que está lá faz isso. E na semana passada, uma amiga minha veio me perguntar. Ela veio, Carla, que história é essa de tampar o umbigo? De onde vem isso? Isso tem a ver com inveja? Como que é? Então, há toda uma questão energética envolvida, tá? Então, primeiro, é importante que a gente entenda toda a questão que envolve a nossa aura, que é o nosso campo energético, ou corpo energético, né? Tanto faz. Nós temos o nosso corpo físico, que é esse, né? O corpo mais denso, o corpo que a gente consegue ver, esse é fácil, né? E nós temos, então, um campo ou corpo energético, que é a nossa aura, tá bom? Então, aura, lembrando, não é áurea, tá? Áurea é outra coisa. Aqui nós estamos falando de aura, tá? É que é esse campo energético que envolve o nosso corpo físico, né? Então é como se nós estivéssemos aqui em volta da gente cerca de 30 centímetros até 1 metro, ou já li falando até 2 metros, a depender de como está o estado, né, da sua aura, ela se expande, tá bom? Então, e esse conceito, né, embora assim, cientificamente ele seja difícil de comprovar, mas isso já se fala, gente, há milênios, isso tem referência na Bíblia, né? Paulo de Tarso, ele fala sobre esse campo energético, ele chama de corpo de luz, é a mesma coisa. Então, essas referências são muito antigas, tá? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é que geram essa energia, que influencia também diretamente no nosso corpo energético e no nosso corpo físico, tá? Nós emanamos essa energia. Os animais, as plantas também. Então, a nossa aura, ela vai retratar o nosso estado físico, mental, emocional. Se você está bem, se você não está bem, se você está sofrendo influência de outras pessoas, influências negativas. Isso tudo influencia no nosso campo energético, tá? Tem pessoas que são sensíveis, que são médiums, ou tem a chamada, né, clarividência, que essas pessoas têm a facilidade de ver a aura de outras pessoas. Então, elas conseguem ver, são sensíveis para ver um campo energético ao redor do corpo físico. Então, elas já conseguem saber se você está bem, se você é uma pessoa que está emanando coisas positivas ou se não, né? Então, depende muito do seu estado, né, naquele momento. Pode ser que você seja uma pessoa sempre negativa, sempre com pensamentos depressivos, uma pessoa que nunca vê
o lado bom da vida, uma pessoa que está sempre reclamando, e isso vai afetar negativamente. Então, a sua aura, ela vai ficando mais densa, o campo dela vai ficando menor, né? O tamanho dela vai ficando menor, e ela vai ficando mais escurecida. Eu tenho uma amiga que é médium, que ela comentou que ela consegue ver a aura das pessoas. Ela viu a minha aura, inclusive, eu fiquei muito feliz, foi a primeira pessoa que me falou sobre isso, faz um bom tempo já. E ela falou que consegue ver as pessoas que têm a aura mais negativa, mais densa, ela vê como se fosse um tom esverdeado, um tom meio de lama, meio musgo, sabe? Ela consegue ver isso. E as pessoas que têm a energia mais para cima, a energia mais clara, mais rosada, a cor, inclusive, depende, tá, gente? Depende de quem vê e depende também da aura em si, de uma pessoa para outra. Diz que ela pode ter formatos diferentes, né? A principal referência seria ovalado, mas ela pode ter alguns formatos diferentes, algumas manchinhas. Isso também é relativo de pessoa para pessoa, do estado que ela está vibrando ali, tá? Tem todos esses detalhes, tá? E então, às vezes, quando estamos, né, vibrando de forma negativa, então vai ter essa influência, como eu havia dizendo, se você tem bloqueios emocionais, se você tem sentimentos ruins, e às vezes não necessariamente significa que você é uma pessoa ruim, tá? Às vezes você está passando por um momento ruim e isso vai afetar a sua aura naquele momento, né? Independente se você é ou não, às vezes você é uma pessoa muito boa, uma pessoa fenomenal, que ajuda as pessoas, mas está passando por uma fase bem ruim. E aí isso vai sim refletir na sua aura. Então, por isso que a gente precisa cuidar da nossa aura, por isso que a gente precisa proteger a nossa aura. Porque isso é algo que é variável, né? De acordo com, então, o que a gente está vibrando, de acordo com o que a gente está emanando, tá? E como a nossa aura, o nosso campo energético, influencia diretamente no nosso bem-estar físico e vice-versa, se você começa a se manter muito tempo no negativo, você vai acabar refletindo isso no seu corpo, que são as chamadas doenças, né, psicossomáticas, que são aquelas doenças a partir da sua cabeça, né, porque a nossa mente é muito importante nesse processo. Então você começa a ficar muito tempo com essa energia negativa, com esses pensamentos negativos, isso vai refletir sim no seu corpo físico, isso vai te deixar doente. Então, mais um detalhe, a gente faz troca energética também, não é só a nossa energia que vai nos influenciar e influenciar o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como a energia é algo que é abstrato, vamos dizer assim, você, ao se encontrar com outra pessoa, você vai fazer troca energética, como se a nossa energia pudesse, então, se cruzar ali com a energia de outra pessoa. Entende? Então, por isso também é importante que a gente entenda com quem a gente anda. E é assim, no melhor dos sentidos, para nos proteger mesmo, tá? Porque a energia que a gente emana, a gente está refletindo em outra pessoa, e a energia que essa pessoa emana, ela também reflete na gente. É uma troca energética. A gente sente essa energia, essas energias se conectam. Tá? E quanto mais a gente emana energia positiva e vibra alto, expande esse nosso campo energético, mais a gente consegue atrair pessoas que estão com essa mesma vibração. E é incrível, isso vai acontecer naturalmente. Tá? Sabe quando você chega em algum lugar ou você conversa com alguma pessoa e você se sente mal? Gente, isso acontece com muita frequência para quem tem o mínimo de sensibilidade ou para quem tem o mínimo de autoconhecimento. Isso de fato acontece. Você chega num lugar e às vezes, gente, pode ser até casa de parente, não é porque é parente que essas pessoas nos querem bem, né? Infelizmente acontece isso, né? Dentro de família. Mas às vezes pode ser no trabalho, por exemplo, às vezes alguém que tem inveja, né? Que não quer te ver bem, que quer ocupar o seu lugar, né? Então,
Acontece muito, de fato, isso, tanto em locais quanto com pessoas. Agora, o que que a gente faz quando a gente não pode se livrar dessas pessoas? Porque seria muito fácil, né, se a gente sentisse, ah, não, essa pessoa, toda vez que eu tô com essa pessoa me deixa para baixo. Gente, tem vezes que é assim, é nítido, né? Às vezes não é tão nítido, mas tem outras que são. Essas pessoas são os vampiros energéticos, né? Eles sugam a nossa energia. Porque eles não conseguem gerar energia positiva, então eles precisam sugar de alguém. São os vampiros, né? Eles precisam que alguém gere essa energia, porque senão ele fica sem. E às vezes a gente já não tá tão bem, a nossa energia a gente já não tem para doar, e ainda tem gente para sugar, então ele abaixa a nós. Quando a gente tem muita energia positiva que a gente pode doar da gente, aí até que vai, mas na maioria das vezes a gente está só conseguindo se manter equilibrado, entende? Então a gente precisa se cuidar. Tá, aí, como eu dizia, quando a gente não pode se livrar daquela relação que a gente tem, vamos dizer que seja um parente, ou que seja uma pessoa que às vezes já foi um amigo muito próximo, mas depois os caminhos andaram diferentes, às vezes a gente se abriu mais para a questão espiritual, para a questão de positividade, e esse parente não, ou esse amigo não. Então ele ficou, né, lá atrás e você está aqui evoluindo. E aí essa pessoa vem e toda vez que ela te encontra, ela traz um monte de reclamações e traz aquela lama, aquele lixo, né, aquela toxicidade joga em cima de você. E aí você depois você não consegue sair dessa situação, porque se você pudesse, você levantaria e iria embora, mas infelizmente você ainda tem uma relação ali para manter um mínimo de educação, e aí você não consegue sair dessa situação, você tem que ouvir, né? Então a gente precisa aprender a conseguir se bloquear de certas formas, né? Dessas pessoas, desse lixo que essa pessoa traz, o lixo emocional. Então, a primeira coisa é a gente tentar não se envolver com a história. Os psicólogos, eles fazem muito isso, eles conseguem se colocar de uma forma que eles não fazem parte daquela relação. Eles não deixam o que as pessoas trazem invadir o campo emocional deles. Eles não podem. Se eles fizerem isso, né, gente, aí eles, coitados, aí eles vão ficar mal, aí eles vão ficar doentes, né? Mas eles têm técnicas e nós, como pessoas que não estudamos a psicologia, a gente precisa se proteger. Então, entendendo que é como se a gente imaginasse que tem um vidro entre nós que nos protegesse dessa carga emocional, dessa carga energética negativa. Tem um livro que fala sobre isso. Qual que é o nome do livro mesmo? Autodefesa psíquica. Autodefesa psíquica. Tinha esquecido o nome do livro. Autodefesa psíquica. Esse livro, inclusive, menciona essa técnica de defesa. Você imaginar que entre você e essa outra pessoa existe um vidro que está te defendendo, que está te protegendo dessa carga emocional aí, energética ruim. E uma outra forma que é parecida com essa é imaginar um fogo de cor violeta, uma chama violeta. Você imagina que tem essa chama aí, ou ao redor do seu corpo, ou então entre você e essa pessoa que está te trazendo essa carga aí negativa, tá? Outra coisa que baixa muito a nossa energia, que a gente precisa tomar cuidado, isso já foi falado em outras lives aqui no Quântica, é tomar cuidado com aquilo que você pensa. E aí trago também, isso é uma frase da Bíblia, vigiai e orai. Mas assim, gente, não sou religiosa, não sou cristã, não tenho religião, mas eu entendo que esse livro tem algumas mensagens que são importantes, né, que foram trazidas, estão aí com a gente há milênios, e isso é muito importante, vigiar e orar. Então, percebe os seus pensamentos, não se deixa influenciar por toda a negatividade que você pensa. E acontece, gente, vai ter dia que a gente não vai estar bem, vai ter dia que o trabalho vai estressar, vai ter dia que você vai chegar em casa, vai ter criança chorando, ou o marido enchendo o saco, ou o esposo, enfim, né? Nesses momentos você tem que se blindar. Percebeu que você está com esses pensamentos negativos? Tenta de alguma forma mudar os pensamentos. Então, se você está com dificuldade ainda assim de mudar aquele pensamento que está martelando negativamente na sua cabeça, uma outra forma de fuga, e aí depois você trabalha, né? Porque a gente tem que trabalhar as nossas sombras. Mas uma outra forma de fuga é você colocar uma música que você gosta. Se você, às vezes, né, tem que lidar com aquela situação toda, a criança, não sei o quê,
põe na televisão, põe no celular, pega a criança, bota a criança para tomar banho, faz o que precisa ser feito, mas aí você consegue interagir com a música e com músicas que, de preferência, né, que te deixam feliz, que tragam letras bonitas, né, que aí você entra naquela vibração ali da música, tá? Isso é sensacional, gente, porque é assim, ó, funciona muito rápido. Porque se você fica só emanando pensamentos negativos, às vezes só trocar o pensamento, às vezes pode ser difícil. Então a música é um subterfúgio. A questão do umbigo, gente. É muito mais importante que a gente mentalize aquilo que a gente está querendo do que materialize. Vou tentar explicar de outra forma. Tampar o umbigo é como se fosse um efeito placebo. É algo que você consegue visualizar que você fez. E você entende aquilo como estou protegido, tampei o meu umbigo. Mas o mental é o mais importante. Você percebe, por ter feito esse ato físico, que você está protegido, porque você se sente dessa forma, então, protegido. Tem muita gente, e há controvérsia, e tem gente que diz, não, é de fato, tampei o umbigo, resolveu o problema. Não é, gente, é a energia, é o que está aqui na nossa cabeça, o que a gente está mentalizando, entende? Por que que isso faz sentido ser dessa forma? E agora eu vou explicar a questão energética dos chakras. Os chakras, e ó, são chakras, tá? Não são chakras, não. Chakra é onde a gente cria o boizinho lá. Eu não crio, mas quem cria. Então, chakra, tá bom? É uma palavra sânscrito, então esse CH aí, ele tem esse som de como se fosse tchau nosso, tá? Os chakras são centros energéticos que nós temos distribuídos ao longo do nosso corpo. Nós temos os principais centros energéticos, que são 7, que começam lá da base da nossa coluna e vão subindo até o topo da nossa cabeça. Tá? Entre o nosso umbigo, do umbigo para cima e do umbigo para baixo, ó, do umbigo para baixo a gente tem 2, do umbigo para cima a gente tem 5. Então, 3 dedos acima do umbigo, a gente tem o Manipura Chakra, tá? Do umbigo para baixo, a gente tem o Svadhisthana Chakra, que é o chakra sexual, tá? Que fica mais ou menos aqui onde fica a nossa bexiga, tanto é que ele regula essa questão aí da nossa questão do genito urinário, tá? O chakra Manipura, que é o plexo solar, fica mais ou menos na região do nosso estômago. Então, não tem chakra na parte do nosso umbigo, por isso que não tem nada a ver. O chakra que absorve as questões energéticas que a gente recebe é o Manipura, esse que fica mais ou menos no nosso estômago. Então, não é no umbigo, por isso que não tem nada a ver. Mas, se você entende e se sente protegido, é isso que importa. Que eu acho que a questão mental e aquilo que a gente reverbera para o universo é muito mais importante, né? Agora, se você não acredita em nada e não faz nada, aí é pior, né? Aí tem as pessoas que estão com essa aura negativa, que tá com tudo denso e que nem consegue perceber. E aí entra a questão do autoconhecimento, que eu já ia chegar lá. Porque a meditação ajuda demais nisso. Porque se você não se conhece, se você não tem o mínimo de autoconhecimento, como é que você vai perceber que você entrou num lugar, naquele lugar, quando você entrou, foi ali que a sua energia baixou? Quando você falou com tal pessoa, foi ela que te deixou para baixo. Você não sabe, se você não tem um mínimo de autoconhecimento, talvez você nem perceba, vai se sentir mal no final do dia, tá todo bloqueado, tá todo desalinhado e não entendeu o porquê, não entendeu o que aconteceu. E aí você não consegue evitar essas situações. Percebe? E aí entra a meditação, e aí entra o yoga, e aí que inclusive é uma das técnicas, tá? De nos mantermos protegidos por esse motivo. E pode ser também algum outro exercício físico, porque como eu disse, aquilo que está no nosso corpo físico reverbera na nossa energia também, nossa energia sutil. Então, quando a gente está fazendo exercício físico, a gente está nos mantendo ativo, mantendo a nossa saúde, e aí sobe a energia, tá? Mas o yoga, por quê? Porque no yoga a gente tem muito mais a atenção voltada para dentro da gente. Quando a gente faz academia, por exemplo, ou outro esporte, a atenção ela tá difusa, você está prestando atenção no que é externo, mas você não olha para dentro.
porque não é ali, não estou criticando, tá? Mas não é ali aquele momento para você ter esse contato com o seu interno. É diferente, é só porque é diferente, entendeu? Inclusive, eu faço academia e dou aulas de yoga, pratico meu yoga e a minha meditação. São coisas diferentes. A gente precisa do momento para se olhar, a gente precisa ouvir o nosso corpo e a gente precisa trabalhar as nossas energias. E no yoga a gente trabalha muito essa energia dos nossos chakras, a gente trabalha com desbloqueio de energias. E aí entram outras técnicas também, o Reiki, o Theta Healing, né, e entre outras, para quem conhece também outras terapias holísticas, né, barra de axis, essas outras. Enfim, falo do yoga porque eu tenho o conhecimento em relação a isso. Gente, na live anterior, a gente falou sobre gratidão, e aí eu vou entrar agora no Ho Oponopono. Porque naquela live eu falei, quando você está emanando gratidão, você melhora a sua energia e o universo entende e te traz essas coisas boas. E aqui, nessa live hoje sobre energia, isso tem tudo a ver também. Quando você encontrar essa pessoa que está emanando energia negativa, ao invés de você desejar que essa pessoa só se afaste de você, você precisa desejar que ela saia da negatividade, que ela saia desse espaço de sombras que ela está. É preciso que você deseje o bem para ela, porque se não for a gente a desejar o bem, talvez essa pessoa permaneça ali, ó, naquela negatividade. Eu não digo nem falar, gente. Às vezes falar sim, mas tem gente que às vezes entende com maus olhares, né? Acho que você está fazendo uma crítica negativa, mas não é, né? Uma crítica construtiva. Então, ter cautela ao falar e fazer o ponopono para essa pessoa. Quando você percebe que essa pessoa te faz mal, o ponopono é eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Pensa no nome dessa pessoa e repete isso por 3 vezes. Repete o nome e repete essa frase. Vocês podem procurar no YouTube, podem procurar no Google, que mais tem explicações sobre o Ponopono. E aí, gente, você manda luz para essa pessoa. Você melhora a sua relação com essa pessoa. Então, faz o Ponopono, que é surreal também de como melhora essa questão. Porque se a gente só deseja que essa pessoa se afaste, ou que a gente. Ai, lá vem essa pessoa de novo. Gente, aí tá afetando de fato a gente mesmo, né? Porque a gente tá desejando que essa pessoa, né, vá para os infernos. E aí não resolve muito pra gente. Não é só a gente se proteger, mas desejar que essa outra pessoa também vá para a luz, que ela também evolua como pessoa, como ser humano, tá? Outra coisa também que é muito legal, oração do Arcanjo Miguel. A oração do Arcanjo Miguel é uma oração de proteção, porque todo mundo merece estar na luz, todo mundo merece isso. Às vezes a gente não encontrou alguém que nos trouxesse para a luz no nosso caminho. Às vezes eu penso, eu tive muita sorte de encontrar pessoas que me abriram os olhos para a espiritualidade. E eu penso, nossa, mas que felicidade, que sorte. E eu sou tão agradecida por essas pessoas que passaram pelo meu caminho, que me abriram para essa questão espiritual, para ver que existia muito mais do que só aquilo que a gente pensa, só se conformar com a vida, só reclamar. Mas e aí? A gente não procura melhorar? De que forma a gente pode melhorar? De que forma a gente pode se proteger? Então, quando eu olho e penso assim, nossa, eu tive sorte. Então, tentem ajudar, porque às vezes essa pessoa não teve ninguém na vida dela que pudesse abrir os olhos dessa forma. Então, quando a gente ajuda, ajudando alguém, a gente faz bem pra gente também. E quando é na nossa casa, gente? Quando você sente que a energia tá pesada em casa, aí o que que faz? Gente, uma das possibilidades é você conversar com a pessoa que mora com você, para ver se essa pessoa consegue ir para a luz também. Às vezes a pessoa ela não quer, às vezes você já fez de tudo e não adianta você ficar só martelando, às vezes as atitudes vão ter que vir da gente. Então, a gente faz aquilo que é possível. Abre a casa, deixa iluminar, deixa entrar claridade para as energias se trocarem. Muda os móveis de lugar, vez ou outra, vai limpar a casa, fala assim, essa mesinha tá aqui há tanto tempo, vou botar essa mesinha para cá, esse sofá tá aqui, vou colocar para lá. Muda, isso aí é do Feng Shui, não sei como é que fala, Feng Shui, tem outro jeito de falar. Muda de lugar os móveis, eles precisam para que a energia volte a circular. Defumação é perfeito. Você pode usar palo santo. Eu adoro usar palo santo. Na minha casa não vai mais faltar nunca mais palo santo, porque quando eu sinto que está carregado,
Gente, se uma pessoa vem me visitar aqui, eu cuido das minhas plantinhas, porque as plantas elas recebem muita energia. Acendo o palo santo, saio espalhando pela casa. Incensos, velas ajudam. Outra coisa, quando você for limpar a casa, uma alternativa, coloca sal grosso dentro da água que você vai passar o pano. Bota um punhadinho de sal grosso. Depois que você limpou tudo, que você passou seus produtinhos, deixou cheirosinho, você vai passar um paninho com aquela água que você fez de sal grosso. Passa, gente, vocês vão ver como é que a energia muda. Mas não precisa fazer toda vez, não, tá? Faz de vez em quando, uma vez a cada 2, 3 semanas, tá? Não precisa exagerar também, não. E tem os banhos também, né, gente? Tanto banho de sal grosso quanto banho com erva. Sempre que vocês tomarem banho de sal grosso, façam banho de erva também, junto, ou alguma outra técnica para repor as suas energias, porque o sal grosso ele tira tudo, tanto as energias positivas quanto as negativas. Então a gente precisa recuperar. Se você não tiver erva em casa, que pode ser, gente, pode ser louro. Louro é maravilhoso para repor energia, pode ser canela, tá? Se você não tem, Carla, tô sem nenhum. Aí você senta, medita, se você se comunica com o seu guia espiritual ou não, você invoca a presença dele, ou o seu divino, independente de religião, se é Deus, se é o universo, se é o que for, não importa. Aquilo que faz com que a sua energia melhore, tá? Vamos fazer a meditação? Fica o meu convite para quem assistiu até agora. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente fazer a nossa meditação com uma musiquinha tranquila. E a meditação vai ser rápida, então se você tem outro plano para daqui a pouco, não tem problema, pode ficar aqui que vai ser rapidinho. A gente só vai dar uma conectada, dar uma subida na nossa aura, na nossa energia. Então, deixa o celular de lado, você não vai precisar do seu celular agora. Se possível, se sente para que você faça a meditação. Se você estiver impossibilitado de sentar, aí você pode fazer deitado, tá? As mãos, vamos colocar em Jnana Mudra, união de polegares e indicadores, tá? Não precisa enrolar o dedo aqui, liga lá na pontinha, ó. Coloca sobre os joelhos, as palmas das mãos voltadas para cima. Fecha seus olhos, respira profundo. Ajeita as costas, alinha sua coluna. Ajeita o seu pescoço. Os ombros, ó, leva um pouquinho para trás. Depois você solta, relaxa os ombros. Conscientes de que meditar não significa não pensar em nada, mas deixar espaços cada vez maiores entre um pensamento e outro. E a gente vai focando cada vez mais nesse espaço que a gente consegue criar entre os nossos pensamentos. Espaço de silêncio, espaço de calma. A gente vai levar a atenção para a nossa respiração. Então, vai sentir o ar entrando pelas narinas. Sente a temperatura do ar ao entrar, percebe como é mais geladinho. Percebe que quando você solta o ar sai mais quente, depois de ter percorrido o seu corpo, depois de ter te nutrido. Percebe sua barriga inflando, desinflando. Seu tórax se movendo.
Então, você vai levar a sua atenção para a região no centro da sua sobrancelha. Entre os seus olhos, você vai, como se você quisesse olhar entre as suas sobrancelhas com os olhos fechados. Aí onde fica um chakra, que são esses centros energéticos que eu comentei, o chakra da intuição. Já que estamos falando sobre energias, então a gente olha, ativando, sente como se pulsasse no centro então da sua testa, entre os seus olhos, uma luz de cor prateada. Imagina essa luz piscando, ativando o seu chakra. Assim você vai olhando para dentro com o olho da intuição. Cria espaço entre os pensamentos. Respira. Então, vamos unir as palmas das nossas mãos, trazer em frente ao peito, ainda com os olhos fechados, vamos sentir este gesto. Um gesto que simboliza gratidão, um gesto que simboliza um cumprimento mútuo. Respira mais uma vez de forma profunda, consciente, amorosa. E ao soltar o ar, você pode abrir os seus olhos. Gratidão a todos vocês que acompanharam a live. Gratidão por vocês terem ficado até esse momento comigo e com os colegas que estão aqui, porque a gente se une em energia. Vocês já ouviram falar de egrégora? A egrégora é a reunião de pessoas que estão com o mesmo objetivo. É a reunião de pessoas que estão emanando aquela vibração. E se vocês estão aqui hoje procurando saber como proteger a sua energia, buscando esse conhecimento, é porque nós estamos aqui com a mesma intenção. Então a gente se une com essa energia.